Olá, nesse vídeo, tema recorrente de consultório, eu vou trazer um pedido que os meus clientes me fazem bastante, que é assim, como é que eu faço para não sentir raiva, hein? Como é que eu faço para me livrar desse negócio? E aí eu vou te contar sobre essa história de sentir raiva, como é que a gente se livra da raiva, como é que faz isso. Talvez você também esteja com essa sensação de como é que eu faço para parar de sentir raiva, e pode ser que o conteúdo de hoje te dê aí alguns insights, algumas ideias sobre essa história de sentir raiva. Não é mesmo? Se você é novo, se você é nova por aqui, não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista no atendimento de adultos sobreviventes de relações tóxicas e da terapia breve do resgate da criança interior. Vamos para o assunto de hoje. Oh, meu Deus, raiva. Então, vamos lá. Eu vou trazer alguns itens ali, algumas coisas que me chamaram a atenção na animação Red, que eu recomendo até a página 5, mas tem alguns pontos ali que eu acho que é bem interessante e eu tenho sugerido para os meus clientes perceber como é que a garotinha da animação, ela aprende a lidar com a raiva, tá? Então, primeira coisa, quando a gente está falando de sobreviventes de famílias disfuncionais, de relações tóxicas, e talvez você olhe para a sua infância e diga, não aconteceu nada, minha infância foi maravilhosa, não tem nada de errado. O meu problema da raiva que eu sinto é uma pessoa que eu tive relação, um trabalho, enfim, alguma coisa que não tem nada a ver com a infância, tá valendo também, tá bem? A repressão da raiva, ela vai ter aí muitas razões de ser, e eu vou trazer as que eu mais me deparo em consultório e também na vida pessoal. Então, nesse conteúdo de hoje, eu vou falar de consultório e também vou falar das minhas próprias questões com a raiva, tá bem? Então, o que eu vejo em consultório? Em geral, eu vejo em consultório pessoas ou que têm um comportamento historicamente reativo, é a pessoa explosiva, que tem o pavio curto, e fazendo terapia, se conhecendo, ela está cansada. Porque, vamos pensar, uma pessoa que explode, a primeira pessoa que se queima é ela mesma, certo? Ou então eu vou receber um grupo de clientes que são pessoas tranquilas, passivas, boas, né? Que vulgarmente podemos falar aí de boazinha patológica, bonzinho patológico, um menino bom, uma menina boa. E que são pessoas que, conforme vão se conhecendo, vão fazendo terapia, elas vão descobrindo que tem muita raiva reprimida, certo? Qual é o ponto dessas questões? A real é que as nossas emoções é humano. Raiva, tristeza, nojo, medo, alegria. É isso aí. Porém, contudo, no entanto, se eu, quando criança, não aprendi a lidar com a raiva, não vi adultos que souberam como lidar com a raiva, eu não vou saber lidar com a raiva. E aí, em geral, o que os adultos que cresceram numa casa com pessoas onde essa criança não aprendeu a lidar com a raiva, mas aprendeu sim algumas coisas, porque sempre aprende, não é mesmo? Essa pessoa, por exemplo, aprendeu que quando ela sentia raiva, ela recebia uma punição, seja psicológica, seja física, ou mesmo viu adultos em casa que, quando
demonstrava raiva, recebia punição. Então, essa criança pode ter até mesmo reprimido a própria raiva muito antes dela fazer contato. Então, ela já viu ali uma dinâmica entre os adultos que ela cresceu e ela falou, opa, eu não quero sofrer punição. Deixa eu ficar aqui na minha, dou uma segurada aqui na minha raiva, faço cara de paisagem e sigo, reprimindo a raiva e ficando muito boa, ficando muito bom em reprimir a raiva. Ou eu posso ter crescido num lar onde tudo que eu recebi foi pessoas que o tempo todo tinham um lugar de gritar, de explodir. Então, qual que é o jeito de lidar com a raiva? Vamos lembrar. Vamos lembrar que a criança está ali tomando contato com tudo pela primeira vez. Criança não é mini adulto. O córtex pré-frontal que vai registrar as memórias fotográficas, que vai ter a lucidez, a regulação emocional, ele só vai estar completamente maduro por volta de 24, 25 anos de idade. Certo? Então, adianta eu falar com a criança, não pode isso, não faz desse jeito. Mas eu estou sendo um modelo oposto do que eu estou dizendo para ela não fazer? Adianta eu dizer para uma criança, não pode gritar desse jeito, está errado, mas eu também não converso com ela sobre, você está com raiva? O que foi que aconteceu? Ou eu já sei, ela está frustrada, está com raiva porque eu não deixei ela fazer uma coisa que ela queria muito. E eu não, como adulta, não dou espaço, não ensino para essa criança como manejar essa emoção. Imagina sentir raiva pela primeira vez. Que rolê que deve ser aquele corpo pequenininho, com um aparato biológico em desenvolvimento, tudo muito novo. Só pensa assim, uma criança assistindo o filme. Quem não conhece essa história? A criança assiste 1000 vezes, ela acha incrível 1000 vezes. Certo? E aí, para ela aprender a nomear, a sentir, a lidar com aquilo que ela não está entendendo o que é. Por isso que eu acho aquela animação sensacional sobre trazer a história, né, da transformação em um urso, né, aquela menina pequenininha, delicada, de repente ficar 5 vezes o tamanho dela, tanto para cima quanto para o lado, destruindo tudo, quebrando tudo. Eu acho isso fenomenal na animação, para poder materializar para a gente como deve ser para uma criança sentir raiva. Certo? Bem, então, se essa criança está numa casa onde ou o modelo que ela tem é explosão, ou o modelo é deixa eu reprimir para eu não receber punição, então eu fico fazendo cara de paisagem, mas a raiva está ali porque é isso, é humano, está ali. E aí ela vai dar vazão de outras formas, mas, de fato, essa criança não aprendeu a lidar com a raiva. E aí vamos lembrar dos papéis disfuncionais? Quando eu não aprendo, e aí eu vou me adaptando para dar conta da vida, o que vai acontecer na vida adulta? Eu estou ali muito boa em reprimir algo, ou então eu estou explodindo torto e à direito, e estou me queimando e estou queimando outras pessoas. Essas pessoas, qual delas sabe lidar com a raiva? A que reprime a raiva ou a que explode? Nenhuma das duas. Certo? Maravilha. E aí, mas eu recebo, no mínimo, esses 2 tipos de pessoas, e as duas me dizem, eu quero me livrar da raiva. Como eu faço isso? E a minha resposta é, não tem como.
Se alguém descobriu aí, está fazendo mágica, alguma coisa, olha que interessante. O que eu vou conversar com essas pessoas, independente da história delas, né? Porque quando eu volto na infância, eu vou perguntar, e aí, o que você viu, ouviu sobre sentir raiva? O que você lembra? Em algum momento, você teve espaço, por exemplo, para sentir raiva? E aí, o que em geral essas pessoas vão me contar é que elas passaram por experiências que elas sentem muita vergonha, muita culpa, porque o jeito que elas demonstraram raiva foi batendo em algum coleguinha, batendo em algum animal. É muito comum eu ouvir esse relato em consultório. Batendo em si mesma. Essa pessoa, essa criança aprendeu, ela teve espaço para a raiva dela? Não, ela teve um desespero, porque a raiva está ali, é igual poeira debaixo do tapete, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, e uma hora escorre pelos dedos, uma hora isso vai sair. É muito comum ouvir relatos de pessoas que em algum momento da infância guardou, e aí teve uma experiência, sei lá, caiu da árvore, uma coisa super simples, não era, oh meu Deus. E a pessoa chorou por horas, ficou compulsivamente, e todo mundo que estava no entorno percebeu que tinha algo mais ali. Não era por causa daquilo em específico, mas tinha algo mais ali sobre essa raiva. E não só essa, mas sobre sentir raiva. Então, o que a gente precisa? E nisso a animação é muito feliz, no meu ponto de vista. Porque, em virtude do ambiente que essa menina tinha das amigas, não da família, ela tinha um espaço ali onde se transformar em urso, ou seja, ficar raiva, né, sentir raiva, ficar brava, era um lugar de diversão. Essas meninas, essas amigas aceitavam ela, mesmo ela sentindo raiva. Ao contrário da família, que mostrava, não, teve alguém aí na história ancestral que teve um problema, e aí teve essa maldição, olha isso, teve essa maldição aí que a mulherada agora dessa linhagem toda chega a uma certa idade, transforma em urso e tem que arranjar um ritual para fazer essa mulherada parar de sentir raiva. Porque tá errado esse negócio. É perigoso demais. Certo? E aí, quando a animação traz essa parte da convivência com as amigas, como é que ela vai aprendendo, inclusive uma coisa muito pedagógica, muito didática na animação, é que ela vai aprendendo a regular as emoções dela. E a gente sabe, né, eu já trouxe aqui para vocês, que para sobreviventes, regulação emocional é o que há. A regulação emocional é o exercício da vida do sobrevivente. Essa é uma das formas de desenvolver esse córtex pré-frontal para que a pessoa não fique vítima do sistema límbico e ficar o tempo todo em luta e fuga, luta e fuga, luta e fuga. Né? Ou eu guardo e implodo, ou eu explodo. E aí eu consigo sentir as minhas emoções e responder de forma que é seguro para mim e é seguro para as pessoas que estão no meu entorno. E eu sei onde eu levo as minhas questões. Como é que eu paro de levar as coisas para o lado pessoal? Entendo que eu estou numa situação ali onde eu estou desregulada emocionalmente, certo? E isso a personagem, ela pratica ali na animação. Então, é muito interessante ver como que ela entende que é a respiração que vai regular ela emocionalmente e ela vai aprendendo onde é que essa raiva tem espaço e pode ser mostrada e onde é
que vai ser um perigo para ela e para outras pessoas, e aí ela precisa se regular emocionalmente, né? E eu acho que uma coisa muito feliz também da animação é que tem algum ponto ali onde vem esse lugar de que, não, você não tem que se livrar disso. Você precisa aprender a conviver com isso, sentir e usar esta energia da raiva para coisas adequadas, para coisas que de fato precisa dessa energia. E aí você pode me perguntar, mas o que precisa da energia da raiva, meu Deus do céu? Vou te dar alguns exemplos e deve ter muitos outros. Se você se sentir à vontade, por favor, coloca aqui nos comentários como é que você usa a energia da raiva de forma que você não machuque a si mesma nem a outras pessoas. Por exemplo, você pode sentir raiva diante de uma indignação, de algo criminoso que aconteceu e conseguir, inclusive, ter empatia, conseguir ver a gravidade de algo que aconteceu com você mesma, com você mesmo, com uma pessoa que você gosta ou até com um grupo. Porque pensa comigo, se você não aprendeu a lidar com a raiva, sentir no seu corpo, poder expressar de forma a não machucar você mesmo e outras pessoas, a não ser punido, punida. Se você não teve essa experiência, como é que vai ser essa coisa de sentir raiva? Você vai sentir raiva por tudo? Ou você não vai sentir raiva por nada? Ou seja, não sabe, não aprendeu como lidar com essa emoção, com esse sentimento, certo? E aí, o que eu vejo também em consultório? Inclusive em pessoas explosivas, em pessoas com histórico de reatividade, que é, por exemplo, viver uma situação criminosa, como, por exemplo, de assédio, de racismo, coisas criminosas, graves, de gerar indignação, e a pessoa não conseguir perceber e sentir o que é que está acontecendo com ela, do que ela está sendo vítima naquele momento. Contraditório, né? Como assim ela consegue explodir, mas quando algo acontece com ela, ela não se dá conta da gravidade? Tem um monte de porquês, isso daria um outro vídeo. Mas só para te dizer quais podem ser as consequências de uma criança, um adolescente que não aprendeu a sentir raiva. E como a repressão ou mesmo a reatividade ao longo da vida e na vida adulta pode sim ter comportamentos contraditórios. Então, aprender, se permitir a sentir a raiva. Então, um primeiro exercício é, na hora que a raiva vier, ficar 1 minuto, 30 segundos. Põe no relógio, põe no celular, conta 30 segundos. Eu vou sentir essa raiva por 30 minutos. Como é que é sentir a raiva no meu corpo por 30 segundos? Só observa as sensações. Só observa. Pode ser num primeiro momento muito difícil, pode ser que você tenha muito medo, porque é comum que algumas pessoas que reprimiram ou mesmo têm um histórico de explosão, elas tenham uma sensação que, se elas sentirem a raiva que vem, só aquele... É quase como se a raiva falasse assim, abrisse a porta e falasse: oi, tô aqui. Ela vai falar: Deus me livre, vai ser uma tragédia. Eu vou morrer, eu vou matar, vai ser horrível o que vai acontecer. E ela vai fugindo, e aí começam as loucuras de vou fazer meditação, vou para ter uma experiência e ficar zen, e não sentir a raiva, e aprender a ter amor incondicional. Gente, é ótimo. A meditação, a experiência zen, nirvana, incrível. Mas se você não
Se o que você aprendeu sobre raiva foi repressão, explosão ou a combinação dessas duas coisas juntas, sinto muito. Sinto te dizer que a chance de você começar com técnicas e coisas que vão só te ajudar a reprimir a raiva que você sente, o que eu vejo em consultório é a explosão vem de alguma forma. A explosão, a implosão, e pode vir através das ites, né? As inflamações, esse corpo que está todo inflamado, todo infeccionado, cabelo caindo, um monte de coisa que pode acontecer. E aí, primeira coisa, pode ser um passo para você dar 30 segundos experimentar a raiva no seu corpo, sem explicar, sem tentar entender de onde que ela veio, por que você está sentindo, só sente. Vai fazendo isso e gradativamente vai aumentando o tempo que você vai permitindo sentir. O que pode acontecer? Cada vez que você observa o que acontece no seu corpo quando você tem raiva, observações do tipo: minha mão fica quente, meu rosto fica quente, eu sinto formigar os pés, eu sinto que tem uma tensão nos meus dentes, na minha bochecha, na minha nuca. Só observa. Presta atenção também no ar que entra e sai. E vai aprendendo a lidar com essa persona não grata que é a raiva. Eu sei. É difícil receber essa visita em casa, porque você não convidou. Ela preenche o espaço todo. E quanto mais eu peço para ela ir embora, menos ela vai. Certo? Mas experimenta sentir no seu corpo. 30 segundos. 2 vezes na semana. Experimenta e vê o que acontece. Em geral, o que eu vejo, e também o que eu vi na minha própria experiência, eu vou começando a conhecer essa pessoa e como é que é essa raiva no meu corpo. Como é que sou eu sentindo raiva? E não reprimindo e não explodindo. Quem que é essa nova pessoa que se permite sentir raiva? Como é que é isso? Pode ser que seja interessante para você fazer algum tipo de atividade física, ou mesmo alguma atividade de luta, ou mesmo alguma dança intensa, que na hora que você sente a raiva, ou se você traz uma memória de raiva, você usa para sentir a raiva ali no seu corpo, inclusive trabalhar força, toque, às vezes até levantar peso. Agora, um alerta aqui. Cuidado para situações onde você tende a se lesionar. Se você é uma pessoa que bate em todo lugar, que quando vai fazer uma atividade faz até exaurir, e aí depois fica 2, 3 dias sem conseguir sair da cama porque se machucou, porque não tem a medida. É muito comum pessoas que reprimem raiva ou que têm a tendência à reatividade, à explosão, não ter essa medida do corpo. E faz todo sentido, porque eu não faço contato com o meu corpo. Ao mínimo sinal, eu quero ou me livrar daquilo, e mesmo quando eu reprimo, eu entro numa coisa chamada dissociação. Se você ainda não viu o vídeo aqui sobre dissociação, por favor, assista. Especialmente o vídeo de dissociação estrutural. Gravíssimo aquilo. Então, eu também não faço contato com o meu corpo. Certo? Fazer contato com o corpo, sentir as sensações físicas, é ouro. Então, se você não tem essa tendência a se lesionar, provavelmente ir para uma atividade onde você sinta a própria força e que é possível colocar essa força ali naquela atividade, seja uma forma de lidar com essa energia da raiva. E ao invés de xingar alguém ou xingar você mesma ou você mesmo, você usa essa energia para a força. De repente, para dar um soco num saco de luta de boxe. De repente, para dar um soco no travesseiro.
Às vezes, ao fazer isso, você começa a tomar uma certa intimidade com esse negócio chamado raiva. Como é que eu sinto isso? Então, se eu pudesse dar um exercício assim básico, primeiro isso. 30 segundos de raiva no corpo, faça isso por meses. E vai observando o que é que acontece. Segunda coisa, de repente, fazer um exercício, alguma atividade, onde você faça contato com a sua força. Como é sentir a raiva e usar essa raiva para levantar peso, para dar um soco no saco de boxe, que você não vai machucar a sua mão. Como é que é um golpe, claro, mediado por profissionais, e aí tendo segurança sobre você e sobre outra pessoa. E vai observando como você fica. De repente, ter um diário das emoções, ou um diário só da raiva, pode ser ótimo. E vai observando como você fica ao longo das semanas e dos meses. Pode ser que você leve meses, pode ser que venha memórias de raiva. E claro, se você começa a entrar num desespero, num sofrimento, procure ajuda profissional, ligue para o 188, você pode ter apoio emocional gratuito, anônimo, protegido, online, por chat, por ligação comum. Mas começa a fazer amizade, começa a se aproximar desse lugar de sentir a raiva no seu corpo. Pode ser interessante que você procure vídeos onde você vê pessoas expressando uma indignação, sabendo como lidar com a raiva, que não seja com autopunição ou com punição de outras pessoas, ofendendo outras pessoas. Como é que é alguém que, sentindo a raiva, de repente está fazendo uma atividade física? Uma pessoa que, sentindo raiva, consegue, por exemplo, fazer um discurso onde ela demonstra a indignação dela, mas ela não precisa ofender ninguém para fazer isso. Lembra? Provavelmente você veio de um modelo de adultos que não te ajudaram, não te ensinaram, você não pôde aprender a como sentir a raiva no seu corpo. E aí você precisa de modelos, de referências. Como é que você olha para o lado? Tem alguém que você conhece que sabe expressar a raiva e que faz isso de uma forma sem ofender outras pessoas, é assim mesmo? Eu acho que aqui a gente começa com um primeiro ponto para começar a fazer intimidade, começar a saber como que é você sentindo raiva. Pode ser que essas duas coisas, 3, né, na verdade, te ajude. Os 30 segundos experimentando sentir raiva, sem buscar explicação intelectual para aquilo, só observando as sensações no corpo. Anota no seu diário da raiva, das emoções. Faça isso por semanas, meses. Ou também a atividade, alguma atividade física, alguma atividade que movimente o seu corpo e que você possa usar a raiva como força. De repente, uma pessoa também, o canto para algumas pessoas pode ser super importante, esse lugar de liberar a expressão, especialmente para pessoas que tiveram que reprimir a raiva e tem muita sensação de que engoliram muito sapo. Às vezes o canto, e de preferência um canto muito ligado à improvisação e com menos técnica, porque também a pessoa às vezes entra num sofrimento de estar num lugar ali com uma técnica super exigente, ela vai ficando com mais raiva ali e não pode expressar a voz, não pode soltar a voz, algo que seja mais livre. Isso também pode ser interessante. Bem, esse vídeo foi um vídeo que eu fiz sem tanto roteiro, quis deixar mais solto para vir o que poderia vir aqui. Me conta o que você achou, já experimentou isso que eu disse ou experimentou uma outra coisa que está dando certo? Você aprendeu a lidar com a raiva? Você se permite sentir raiva? Conta aqui pra gente, isso pode ajudar inclusive as outras pessoas que vão assistir esse vídeo e eu também vou gostar de saber e de aprender com você. Bem,
Se você é novo, se você é nova por aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos da segunda-feira às 7 da manhã, das quartas ao meio-dia, com temas de consultório. E muito obrigada e até o próximo vídeo.